Vamos mergulhar hoje numa jornada que começa justamente onde a vida termina. Uma exploração de Nosso Lar, a obra psicografada por Chico Xavier, que, vamos combinar, mudou a literatura espiritualista no Brasil. A gente vai seguir os passos do narrador dessa história, o espírito André Luiz. E olha, essa história não começa com um final feliz. Pelo contrário, a gente é jogado direto no sofrimento, na confusão total do André Luiz. Essas palavras dele aí na tela dão uma dimensão do desespero que ele estava sentindo. Então, o André, que em vida foi um médico, ele não acorda num lugar bonito. Ele se vê numa paisagem nossa, desoladora, aterrorizante mesmo, conhecida como umbral. É um lugar de escuridão, uma névoa densa com umas formas assustadoras, quase animalescas, que deixam ele em pânico. E o tormento dele não era só o ambiente, sabe? Ele era assombrado o tempo todo por vozes que ficavam acusando ele de ser um suicida. Agora pensa na cabeça dele, um médico que lutou pela vida no hospital, essa acusação não fazia o menor sentido e só piorava a agonia. Depois de 8 anos nesse sofrimento sem fim, já sem força nenhuma, o André faz algo que ele quase nunca fazia em vida. Ele eleva o pensamento a Deus e, como se fosse uma criança desesperada, pede por ajuda, por mãos paternas que o tirassem daquele lodo de dor. E não é que a prece dele é ouvida, as névoas se abrem e um senhor, com uma aparência muito bondosa, chamado Clarencio, aparece. As palavras dele são o primeiro pingo de esperança que o André via em quase uma década. O Clarencio então resgata o André e o leva para uma cidade espiritual. Um lugar que é o oposto completo daquele abismo que ele deixou para trás. É uma transição brutal, né? Do puro caos para a harmonia, da escuridão para uma luz suave. E é aí que eles chegam em Nosso Lar. O André fica maravilhado. É uma cidade linda, super organizada, cheia de jardins, cores que acalmam, uma atmosfera de paz. É um lugar de passagem, feito para ajudar espíritos a se recuperarem e a aprenderem. Bom, agora que ele está seguro, se recuperando, ele passa por uma consulta com um médico espiritual e, para indignação total dele, o diagnóstico chocante se repete. Ele nega na hora, né? Diz que lutou muito contra a doença que o matou. É aí que vem a grande explicação. O médico diz que, embora o André não tenha tirado a própria vida de forma direta, o estilo de vida dele, os excessos, as atitudes, tudo isso levou à doença fatal. Ou seja, ele mesmo foi o autor da própria ruína. Um suicida inconsciente. Essa é uma lição, assim, fundamental que o André aprende. O corpo espiritual guarda o registro completo de tudo que a gente faz na Terra. Atitudes negativas, mesmo que não sejam crimes para nós, acabam causando doenças e deformidades espirituais. A causa e o efeito são diretos. Clarencio, muito sábio, aconselha ele a parar de se lamentar e a focar na reforma íntima. Aquela dor toda não era um castigo sem sentido. Era, na verdade, uma ferramenta, uma chance de enriquecer a alma. A verdadeira recuperação do André não começa quando ele entende tudo com a cabeça, mas sim quando ele muda de atitude. Ele sai da revolta, passa para a aceitação e finalmente para a ação, quando ele humildemente pede qualquer trabalho para poder servir. É um ato de humildade, assim, gigantesco. Aquele ex-médico, orgulhoso, aceita a tarefa de limpar os resíduos de outros doentes. É cuidando dos outros nas piores condições que ele começa a educar de verdade a própria alma. Depois de 1 ano de serviço dedicado, o André finalmente conquista o direito de visitar a antiga família na Terra. Ele vai cheio de alegria, né, morrendo de saudade. Só que a realidade que ele encontra é um balde de água fria. A esposa dele tinha casado de novo. O primeiro impulso é de ciúme, de ódio, mas aí ele trava uma batalha interna contra o que ele chama de egoísmo feroz e consegue escolher um caminho melhor. E aqui acontece a vitória final dele sobre o antigo André. Em vez de se entregar à mágoa, ele usa a energia dele para ajudar a pessoa que teoricamente tomou o seu lugar. É a prova da transformação completa dele. Quando ele retorna a Nosso Lar, a recepção é completamente diferente. Não é com pena, é com festa. O Clarencio o recebe oficialmente, não mais como um paciente ou aprendiz, mas como um cidadão de pleno direito daquela comunidade. E essa é a chave de toda a jornada, o ponto central. Ser cidadão em Nosso Lar não é um prêmio que se ganha, é uma consequência natural de um processo interno. É um estado que se conquista transformando a si mesmo através do serviço ao próximo. A jornada do André Luiz, desse inferno pessoal até um lar espiritual, é muito mais que uma história.
Funciona quase como um espelho pra gente, né? Nos força a pensar. Se a nossa vida fosse um registro completo, o que ele diria sobre nós? A questão que a obra deixa no ar não é sobre o que acontece depois da morte, mas sobre o que a gente faz antes dela.